se você tem uma parte pequena para fazer de um sistema, seja ele qual for, eu acho que você procure ver o todo, que eu acho que você pode até contribuir mais. Receber convidados que têm uma história longa, uma história dentro do mundo de TI. E são essas riquezas e esses detalhes que nós estamos colecionando aqui no nosso programa Por Trás da TI. E o nosso convidado dessa entrevista, Marcelo Ferraz. Marcelo, um prazer poder te receber aqui. Meu muito obrigado. Obrigado você, é uma honra estar aqui. Acho que essa iniciativa que você está fazendo é ótima, porque valoriza, né, o profissional de TI, o líder de TI, né, e ver que a gente não é também um super-homem, né, o tempo todo. Nós somos pessoas normais que viemos crescendo ao longo das nossas carreiras até chegar aí a um líder de TI aqui em alguma empresa do Brasil. É verdade. Marcelo, você sabe que você tem uma trajetória super bonita, né, uma trajetória que conecta muito com esse nosso programa, né, e principalmente o quanto você tem deixado, né, impacto, legado na vida das pessoas que têm a chance de poder trabalhar com você. E é isso que a gente quer descobrir, um pouquinho dessa história do Marcelo Ferraz. E a nossa conversa começa aqui, Marcelo, falando um pouquinho de infância, né? Você nasceu no Rio de Janeiro, né? Ou seja, dentro de uma perspectiva de época, família, de condições. Conta um pouco pra gente como que foi a infância e essa riqueza dessa época. Eu nasci no Rio, né? E eu sou filho de um médico militar, mato-grossense, né, que tem uma carreira, uma história incrível de superação, né, de sair lá do Mato Grosso para uma cidade pequena na época e chegar no Rio de Janeiro e se formar médico, né? E a minha mãe é gaúcha, também de uma família, já uma família tradicional, com um sobrenome bastante conhecido. E eu tenho 2 irmãs, sou o filho do meio, né? E a minha infância foi maravilhosa, não tenho nada assim que eu possa falar, pô, poderia ser melhor? Não. Né? Eu, quando era pequeno, uns 5, 6 anos, a gente foi morar na cidade natal do meu pai, em Corumbá, Mato Grosso, e lá a gente já conhecia a televisão, tinha televisão no Rio de Janeiro naquela época, isso é final da década de 60, mais ou menos, mas lá não tinha, né? Então, eu fui criado solto, aprendendo foi lá que eu aprendi a andar de bicicleta, que eu pesquei, joguei pedra. Beira do Rio, né? Beira do Rio. Beira do Rio. Exatamente. E foi ótimo, né? De lá a gente foi meu pai foi transferido para Brasília, né? E chegamos lá, já tinha recém-chegado a TV a cores, eu lembro, né? E a gente não tinha televisão, aí meu pai foi lá e comprou uma televisão a cores que quase ninguém tinha. Então, foi até uma forma de eu conhecer os novos amigos, né? Que queriam, você tem TV a cores, vamos lá ver pelo menos o comercial, porque nem todo mundo é dessa época, mas no início mais comercial do que filme a cores, né? Então foi uma fase ótima, onde eu comecei a gostar de esporte, pratiquei muito esporte, Brasília dava muita essa opção pra gente, então aprendi a jogar alguns esportes até bem, tipo tênis, vôlei e tal, e não tenho nada assim a reclamar. E lá também eu fiz grandes amigos, né? A gente ficou muito tempo, eu morei 10 anos em Brasília e saí de lá para fazer faculdade no Rio de Janeiro. Então, meus amigos passaram 10 anos comigo, né? Então, criamos uma amizade pro resto da vida. Marcelo, e uma coisa importante, né, que cabe aqui, e a época que você morou em Brasília, né, assim, era a nossa nova capital, ou seja, Brasília em franco desenvolvimento, tudo acontecendo em Brasília. Então, assim, foi muito rico mesmo você estar vivendo num ambiente ali de grande desenvolvimento, né? Sim. Deixando registrado aqui, né? Sem dúvida, Brasília não tinha nem debutado ainda, né? Não tinha menos de 15 anos quando eu fui morar lá. E todo mundo era de fora, então ninguém tinha raízes lá. Não tinha ainda o candango, né? Então a gente se unia muito, as famílias eram muito unidas
porque não tinham muitos parentes lá, então facilitava esse relacionamento com os vizinhos, com os colegas. Marcelo, e aí Brasília você tem essa oportunidade de voltar para o Rio para estudar, né? O momento que o computador, porque assim, a tecnologia da época, né, da sua geração, da minha, eram produtos eletrônicos, né, que nos chamava muita atenção, e o início, né, da experimentação nos anos 80 ali com os microcomputadores chegando. Como que foi essa primeira experiência com o computador? Na verdade, né, eu no início queria ser médico, né? Eu não queria a área de exatas. Mas aí eu ganhei um jogo, um brinquedo de engenharia eletrônica, não sei o quê, e gostei daquilo e decidi que ia fazer engenharia eletrônica, né? Quando eu entrei na UERJ, eu ainda não tinha tanto contato. Naquela época ainda, acho que tinha um TK alguma coisa, mas não tinha contato. Eu fui conhecer mesmo linguagem de programação, alguma coisa, já na universidade, né? na UERJ, que a gente tinha que programar Fortran. E eu gostei daquilo. Eu me lembro que eu me dei muito bem, né? E fui cursando minha engenharia. Aí o que aconteceu? Quando eu, no terceiro ano, mais ou menos, de faculdade, o mercado de TI estava bombando aqui no Brasil e tinha um curso da PUC de programação e eu decidi fazer esse curso. Era um curso pesado, de 9 meses, à noite e tal, e decidi fazer o curso e me encantei pelos algoritmos, pela lógica, né? E dava muito fundamentos, não era só linguagem, você aprendia os conceitos, né? E isso me fez gostar mais da informática, entre aspas, do que a engenharia. Porque na mesma época eu fazia um estágio na Rede Globo, na TV Globo, e era responsável lá por a área de eventos ao vivo, satélite, tinha muita coisa de... Não é como a televisão é hoje, né? Tinham só 2 canais com a Embratel, era uma coisa bastante, às vezes, tensa, mas era muito dinâmica. Eu também gostava desse dinamismo, né? E tanto quando eu acabei o estágio, quiseram me contratar como técnico de engenharia, porque eu não era formado ainda em engenheiro, né? Mas já era um dinheiro bastante atrativo para a época. Eu ainda morava com meu pai, né? Então, não tinha despesa, então seria uma bela mesada para mim, né? Mas aí eu decidi acabar o curso na PUC, acabar minha universidade, fiz um curso de análise de sistemas também na PUC depois que eu me formei, e aí mesmo que eu entrei no mercado de TI, né? Porque o meu primeiro emprego ainda foi meio como engenheiro e meio como analista de sistemas, né? É até interessante porque eu trabalhei num centro de pesquisa do Exército e o nosso projeto era de você automatizar, não totalmente, mas dar melhores coordenadas para um canhão acertar um alvo, né? Você antigamente usava tabelas, etc. A gente colocou isso em um software, tentando pegar mais variáveis que podiam influenciar naquele tiro, né? E aí o final do projeto, assim, que é, sei lá, o piloto, né? Deu um resultado bastante razoável, assim, que aumentou a eficiência do tiro, sei lá, em 9%, 10%, uma coisa bastante relevante na época, né? Claro que hoje tem coisa muito melhor, né? Mas com isso aí me alavancou também, comecei a ter mais contato com o computador, né? Lá eu era um engenheiro computador ali, trabalhando, e aí eu fui seguindo a minha carreira em outras empresas e cheguei até onde eu estou hoje em dia. Bacana, muito orgulho de escutar, né, a sua trajetória, uma carreira feita com muita dedicação, muita superação, né, Marcelo? E esse momento é um momento que a gente vive uma grande explosão, né, da informática na época, né? Ou seja, a engenharia entendendo que na computação, né, habilitava, né, grandes coisas para serem feitas, né? E quando foi aquele momento, Marcelo, que você de fato começa a se dedicar a uma carreira na área de tecnologia, e como que foi esse passo depois para virar um gestor? Queria tentar pincelar um pouco na sua história aí,
quanto a isso. Dali eu fui trabalhar, aí já fui como analista de sistemas, aí eu já tinha um curso de análise, de programação, já tinha essa experiência numa empresa de mineração, um grupo tradicional, eu ainda era bastante novo, e lá todo mundo era assim, mais formal, todo mundo usava terno, gravata, as meninas tinham que usar saia ou vestido, não podia usar calça comprida, por exemplo, isso é final da década de 80, início de 90. Mas era um grupo fortíssimo, né? E no meu primeiro dia lá, eu fui contratado para ser o analista de sistema, minhas entrevistas todas, que não foi com usuário, só com o pessoal de TI, de um sistema de procurement, né? E quando eu cheguei lá, o primeiro dia, eu acho que isso foi marcante na minha carreira, eu que falei, pô, me ajudou a moldar meu estilo de hoje, né? E no primeiro dia, para minha surpresa, o usuário era um cara totalmente insatisfeito com o serviço de TI provido lá na empresa, né? E eu fui com o gerente, e quando o cara começou a falar, deu umas alfinetadas no gerente de TI, né? E o cara saiu, não, mas agora você fica aí e tal, e me deixou ali com um diretor, né, dessa área de supply chain, meio assim vendido. Mas eu ouvi, ele reclamou e tal. Falei, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender muito dessa área, né? E o meu time era muito pequeno ali para cuidar daquilo. Era eu, um programador e 3 digitadores. Naquela época tinha digitadora, porque a coisa não tinha, cada um não tinha um terminal, não era uma outra solução. E com isso a gente fez um time mesmo, né? E usei a experiência das digitadoras, também da facilidade delas que elas tinham de interagir com os compradores, acho que chamava ativadores, os caras que fazem follow-up, os caras da importação, os caras da logística. Então, e eu tinha uma mesa, outra coisa que é legal, dentro do departamento. Eu era o único cara de TI que tinha uma mesa dentro do departamento do usuário, né? Então, eu não ia no departamento de TI, era outro andar, eu ficava lá. Tá. E aí, aos poucos, né, começamos pequenos, acertando uma consulta ali, um relatório aqui, fui entendendo mais, vivia dentro do departamento e com 6 meses a gente já conseguiu entregar algumas funções novas, etc. E com 1 ano praticamente eu entreguei um sistema novo, né? Eu não, o time, né? Trabalhamos muito, né? E isso para mim foi uma experiência incrível, porque era meu primeiro grande trabalho em TI e eu vi a importância também de você trabalhar em equipe, independente se as pessoas são do seu mesmo nível ou não, né? Eu falo, tinha um analista, um programador e as digitadoras. Mas as digitadoras entendiam também, porque estavam dentro do departamento, né? E com tudo isso a gente fez um time forte, são amigos meus que eu tenho também até hoje, e conseguimos ter um case de sucesso e isso me embasou, né, para novas conquistas e ganhar confiança mesmo dentro da companhia, né? Então acho que isso foi tanto que quando o departamento, depois logo eu acabei do trabalho lá, dei essa entrega maior, decidiram ir para Belém e eu não queria ir para Belém, a minha vida era no Rio de Janeiro naquela época. E aí falei, não vou, mas aí falou, não, vai ter vaga para você aqui e tal. Mas o diretor lá do Supply Chain falou, não, o Marcelo é o médico de família, da família, ele vai para onde eu vou. Então você dá um jeito de mandar ele lá. Eu praticamente ia 1 a 2 semanas por mês lá para cuidar do sistema até eu montar uma equipe local de um analista, um programador lá para manter e fazer pequenas melhorias no sistema até eu conseguir me desligar. Mas mesmo assim, eu mudei para uma área interessante lá dentro dessa empresa, que é a área que eu amo de paixão, que é administração de dados, banco de dados. Aí vem minha formação mais forte, né? E mesmo assim eu continuei como analista responsável por esse sistema. E aí eu viajava eventualmente só para grandes manutenções. E o interessante nisso é que no início, até eu ganhar a confiança desse diretor, ele me chamava às vezes, né? No início desconfiado de mim e tal, que falava, pô, você é o terceiro cara que aparece aqui, vai me prometer um monte de coisa e não vai entregar. Eu falei, vamos ver, me dá uma chance, né? E aí quando ele me chamava, eu passava assim
por uma célula, a gente chamava de célula, eu acho, que tinha uns 20 e poucos compradores, né? E eles falavam, vai ser golear, degolado, vai não sei o quê, tá ferrado. Eu falei, o cara é um homem ali, eles tinham medo. Eu saía de lá vivo, e com uma missão que eu tentava entregar, obviamente, e nisso aí eu criei uma relação de confiança, né? E o que eu aprendi também. Promete o que você pode cumprir. Né? Eu acho que isso é muito importante. Boa, né? Porque senão você provoca uma expectativa, né? Você entrega o que você não pode. Né? Então, isso é uma coisa que eu aprendi também com esse cara, com esse cliente, né? Com esse usuário. Né? Eu acho que também existe um negócio também chamado bom senso, entendeu? Eu acho que nem cá, nem lá, entendeu? Ver o que está acontecendo. Outra coisa, conquista a sua equipe. Tenha um verdadeiro one team, né? Um time que trabalha junto, sem vaidade e todos, né, trabalhando para o resultado final. Né? Então, acho que isso aí foi fundamental aí para a gente conseguir entregar isso. E isso me ajudou muito nas novas etapas da minha carreira. E tudo muito novo ainda, né, Marcelo? Início de carreira, experimentando Exatamente. Usuários assim, já sênior, né? Isso. Experimentou coisas que não foi boa. E você sabe o que você me fez conectar? Ou seja, nessa época, você está falando anos 80, final 90, de 80, início de 90. 90, você já estava executando uma função que só veio a ficar formalizada, que é o business partner. É verdade. Queira ou não queira, você estava executando uma função TI dentro de procurement, né, fazendo aquele trabalho de ouvir, né, de entender o processo, de ir lá e fazer pequenas melhorias, mas que no todo vira uma coisa, né, grande, né? Muito bacana isso. Marcelo, então assim, um apaixonado pelo que faz, né, eu consigo sentir isso, né? Muito orientado ao negócio, então entender o quanto que aquilo impacta no negócio. E quando foi aquele momento que você começou a ser especialista de gente, de desenvolver pessoas, de não só trabalhar em time, mas ser o grande promotor do time? Quando foi o momento que o Marcelo vira um gestor e responsável por pessoas? Boa pergunta, né? Isso já foi, que eu falei, eu tive 3 empregos 3 empresas que eu trabalhei na minha vida, né? Isso aconteceu, eu ser gestor só na 3ª empresa, né? Eu comecei como, né, na área de coordenação, de banco de dados, essas coisas, de administração de dados e tal. E eu sempre procurei entender um pouco do resto, né? Eu não limitava só com a minha responsabilidade ali. Claro, aquela era mais importante, mas eu sempre, né, tentei entender dos meus colegas, dos meus pares, do que fosse, para entender o TI como todo, né? O TI é um prestador de serviço, né? E eu sempre falo hoje para o meu time, cada um de nós é um embaixador de TI. Quando você sai daqui e fala com o usuário, você está representando todo o departamento. Né? Então, eu entendi isso bem cedo, né? E aí sempre tive essa curiosidade, ou sempre ajudei também, tentei ajudar os meus pares ou o meu chefe e tal. E aí aconteceu naturalmente, né? Eu acho que eu tinha ou tenho um skill de liderança, né? E aí numa oportunidade eu tinha um chefe estrangeiro morando aqui no Brasil, na Chevron, e ele saiu, voltou para o país dele e me indicou como o sucessor dele, né? Na época uma surpresa, porque tinha outros gerentes tão bons ou melhores que eu, mas mais experientes até, e com mais tempo de casa e etc. E eu fui, no caso, tive essa oportunidade. Mas eu não esqueço também de outras pessoas que me ajudaram, né? Eu acho que aquele negócio, ninguém chega aqui sozinho, né? Isso é verdade. Isso é uma coisa que também aprendi. Se eu cheguei aqui hoje porque eu tive times fantásticos que me ajudaram, que entregaram resultados fantásticos, né?
são colegas que te ajudaram, que te ensinaram, mentores, etc. Né? Então, isso é uma coisa... E teve um deles que sempre falou para mim, Marcelo, o mais difícil são as pessoas, né? Gerenciar pessoas. Então, né, falo assim, tudo é simples, o que complica são as pessoas, né? Tem isso. E falava também que gerenciar pessoas é a parte mais difícil na área de UTI, né? E eu tinha logo que eu assumi, eu tinha um time gigante, de praticamente 100 colaboradores, uns 60 e poucos empregados, quase 70 e uns 30 contratados. E eu aprendi, né, que cada pessoa é diferente. Né? Não adianta você tratar todo mundo igual, assim, no bom sentido. Você tem que ser justo, mas tem pessoas que precisam mais de monitoramento, outros menos, né? São outros, a forma que você fala, você pode, às vezes, desestimular ou estimular uma pessoa. Então, isso tudo eu fui aprendendo. Claro, eu acredito que hoje eu sou um melhor gestor de pessoas do que eu era há 17 anos atrás, mais ou menos, quando eu assumi esse cargo na Shell. Do que, né, hoje eu acredito que essa experiência que eu tive de gerir pessoas, entender as pessoas, me ajudou muito. Mas é um desafio, todo dia eu aprendo alguma coisa, né? E, obviamente, as pessoas também, hoje, a maioria que trabalha comigo já tem um tempo de casa, né? Então a gente já tem um relacionamento bastante forte. Mas é sempre um desafio gerir pessoas, porque você tem expectativas diferentes, né? Behaviors, né? Comportamentos diferentes, expectativas diferentes, e você tem que pôr isso tudo junto e administrar e manter o foco, e produtividade e motivação do time. Né? Muito bacana. Marcelo, você tem uma trajetória não só bonita, mas longa, consistente, né? Você viu muitas ondas tecnológicas, você participou de grandes momentos da tecnologia no nosso país. Eu queria resgatar um pouco essa lembrança, né? Poxa, você começou lá atrás, né? Anos 80, 90. Para você, quais são as grandes ondas tecnológicas que marcou muito para você, te desafiou muito e que para você foi importante? Eu sou do tempo, na universidade, também na PUC, eu peguei, na UERJ, eu peguei cartão perfurado, né? Então, aquele cartão, muitos de vocês nunca ouviram falar, mas eu cheguei a pegar essa parte. Peguei disquete de 8 polegadas, né? Isso aí só vem em museu, né? Então, eu vivia essa fase, né? Eu fui de mainframe, né? Eu sabia assembly, um pouco de assembly, não era suporte, mas sabia um pouco de assembly. Programava em JCE, o JCL lá do Jobs, etc. Né? Eu vi arquivo Visan e fui administrador de bancos de dados, relacional. Não? Então, bastante coisa eu vi, né? E nessa minha longa carreira, né? Eu acho mais de 35 anos de experiência em TI. Mas eu acho que a coisa mais assim, disruptiva que eu via foi a internet. A internet, eu acho que foi a democratização da internet, para mim, foi um marco, assim, uma quebra de paradigma, né? Porque hoje, né, não hoje, mas já quando ela surgiu, manteve todo mundo conectado, todo mundo online. Você, de um lugar qualquer do mundo, que tenha um satélite, alguma coisa, você consegue falar com o outro lado do mundo, uma pessoa, de uma forma online e tal, né? Então, também as mídias sociais, né, aliada a essa evolução rápida dos devices, né, dos smartphones, né, é impressionante. Então, você vê que hoje em dia um smartphone qualquer desse aí tem uma capacidade de processamento, de memória maior que um mainframe há 30 anos atrás. Então, são coisas assim
para nós, né? Como pode imaginar? Um jovem hoje não consegue imaginar isso, né? Mas isso tudo é você também, como posso falar? A gente está aberto às mudanças, né? Tem flexibilidade para aprender as coisas novas e aceitar as mudanças, né? Isso eu acho uma coisa muito importante para você continuar vivo na sua carreira, né? Eu não falo só por mim, que eu tenho 35, 37 anos de experiência, ou mais. Eu brinco com o pessoal que eu sou um dinossauro, né? Um dinossauro que sobreviveu à extinção, né? Mas não é só eu. Acho que profissionais com mais de 30, 35 anos de TI, que estão aí no mercado, são profissionais que tiveram que se reinventar várias vezes ao longo da carreira. Porque a evolução tecnológica foi monstruosa nessas últimas 3, 4 décadas, né? Então, hoje, né, a gente tem que falar de inovação, né, de Digital Transformation, o IoT, o Copilot, e por aí vai. E há 20, 30 anos atrás, a gente estava falando de mainframe, de linha de escada, de bug do milênio. Quem não viveu, né? Isso já tem 23 anos, 24 anos, né? Então, e a gente hoje, né, a maioria desse pessoal consegue conversar no mesmo nível do que os jovens hoje. Às vezes você não tem a mesma rapidez ali, mas o assunto, de uma forma ou de outra, a gente também vai se atualizando, né, e se mantém competitivo no mercado, né? Bacana. Marcelo, é nítido, né, que a tecnologia da sua época, da minha época, é muito diferente do que nós temos hoje, né? Lá na nossa época, você tinha uma aptidão para lógica e ia para programação, ou você era mais para a parte de eletrônica, né, engenharia e um pouco mais para hardware. Hoje nós conseguimos ver na prática, né, uma profissão super democrática, né, capaz de atender vários perfis de profissionais. E eu queria que você deixasse uma mensagem para esses jovens que estão hoje, né, planejando uma carreira em TI, né, já pegando uma TI bem diferente do que foi no passado. E o que você deixaria de mensagem para esses jovens, né, para que eles pudessem construir uma carreira e tivessem, de fato, né, uma carreira bem construída, bem alicerçada, para poder desfrutar, né, dessa carreira lá na frente? Boa pergunta. Eu vou tentar passar um pouco do que eu vivi, né? Eu acho que é importante para a carreira de um profissional de TI, né? Eu acho que primeiro você tem que ver mais do que você está fazendo, né? Eu acho que tentar sempre entender o todo, né? Se você tem uma parte pequena para fazer de um sistema, seja ele qual for, eu acho que você procure ver o todo, que eu acho que você pode até contribuir mais. E eu acho que a qualidade da sua entrega vai ser melhor. Então, uma coisa que eu sempre questionei e tentei é ver a visão mais macro para entender o que eu posso fazer melhor, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, né? A outra coisa é saber trabalhar em equipe. Eu acho isso fundamental. Você tem que valorizar os seus colegas, compartilhar o seu conhecimento. Eu acho que isso é uma coisa importante. E com isso você vai crescer naturalmente, eu acho. Tá? Eu acho que ter ética, né, obviamente, e esses seus colegas que você cativou, que você trabalhou, vão ser seus amigos. Eu acho que isso aí é uma coisa bacana. Eu, na minha carreira, eu praticamente nunca tive um inimigo, que eu possa falar, uma pessoa que eu não gostasse dentro do TI, né? Não vou dizer 100%, mas digo 99% nesses. Então, isso é uma coisa que me ajudou também, né? O que mais que eu vejo que a gente possa dar como conselho? Flexibilidade. Tenha flexibilidade para aceitar mudanças, né? Isso eu acho fundamental para você se manter competitivo, né? E conseguir, né, competir e entregar as coisas que você precisa. O que mais que eu posso falar? Seja bom ouvinte, né?
Ninguém sabe tudo, tenha humildade. Eu acho que isso é outra coisa muito importante. Perfeito. E mais uma coisa que eu acho importante é não tenha medo de errar. Erre, né? Mas aprenda com seus erros, né? E seja transparente. Se errou, não tente esconder. Seja transparente, mas aprenda com eles para não repetir, né? Eu acho que isso aí é outra coisa muito importante para o crescimento. Além disso, hoje em dia eu vejo que os jovens querem muito rapidamente alcançar o sucesso, querem virar gerente, diretor. Eu acho que tudo tem seu tempo, né? Não pense só no imediatismo do sucesso. Eu acho que você tem, para construir uma carreira sólida, não adianta você ter um pico de sucesso e depois 500 fracassos, né? Então, eu acho que isso tem o seu plano de carreira, você precisa ter seu plano de carreira, ter os seus objetivos a curto, médio prazo, mas também não se cobre se aquele objetivo de chegar ao topo da carreira de TI, do que for, naquele tempo. Acho que isso tudo porque o sucesso muito cedo, ou então o sucesso a qualquer preço, eu acho que é outra coisa muito importante, ele tem vida curta e eu acho que não se sustenta. Tá então, eu acho isso fundamental. E quando isso vem de uma pessoa como você, Marcelo Ferraz, que tem uma trajetória feita dessa forma que você está dizendo, né? Com uma escuta muito ativa, ou seja, muito focado em pessoas, aprendizado, dando tempo ao tempo, sendo escolhido ou não sendo escolhido para aquele momento, eu acho que é aí que tem essa grande riqueza, né, de como construir uma carreira na área de tecnologia. Marcelo Ferraz, que bate-papo bacana, muito obrigado pela generosa contribuição que você está deixando aqui nessa nossa conversa e quero te agradecer não só em nome da nossa família NetGlobe aqui, mas de toda a comunidade de TI, né, que vai ter a chance de poder desfrutar, né, de mais informações e detalhes dessa carreira tão bonita que você construiu. Fica aqui meu muito obrigado, Marcelo. Obrigado a você, Renato. Parabéns. Valeu. Valeu.